E chegamos ao final de mais uma data FIFA. Essa data FIFA em que tivemos definidos todos os classificados que faltavam para a Copa do Mundo de 2026 e aonde Carlo Ancelotti fez os seus últimos testes com a seleção brasileira. Então, nesse vídeo, vamos passar rapidamente sobre essas seleções que faltavam, que se classificaram, sobre o que aconteceu com a Itália, que acabou não indo para uma Copa do Mundo pelo terceiro ano consecutivo. Então, depois vamos falar sobre a seleção brasileira, sobre os nomes que parece que já estão definidos na lista de Carlo Ancelotti, falar sobre Endrick e todo o seu impacto que tem pela seleção brasileira, tá bom? Então, antes de mais nada, meu nome é Gabriel, se inscreve aí no canal, dê o seu like e bora pro vídeo, que vamos começar falando das duas seleções que estão classificadas pela eliminatória da FIFA, que são elas, Iraque e República Democrática do Congo, ambas seleções que há muito tempo não pisavam em uma Copa do Mundo. Começando a falar sobre essa trajetória do Iraque, o Iraque ele passou pela Bolívia, pela nossa representante da Conmebol Bolívia, que acabou que não foi para essa Copa do Mundo e que já tinha passado do Suriname. Eu queria muito que ou a Bolívia ou o próprio Suriname tivessem ido à Copa, mas o Iraque ele tem a sua história em particular. Há 40 anos não ia para uma Copa do Mundo, volta a uma Copa do Mundo, mas cai em um grupo bem complicado. Caiu ali no grupo I da Copa do Mundo, vai pegar França, Senegal e a Noruega. Então, eu vejo que o Iraque nesse grupo ele não vai com tanta força. Vai ser aquele quarto colocado que, vamos dizer que vai ser igual uma situação que teve o Panamá nos últimos tempos, que eles marcarem um gol em uma Copa do Mundo já foi um grande evento, e eles só de estarem naquela Copa do Mundo é o grande feito da sua história, o que não tira nenhum mérito, porque eles tiveram toda a sua trajetória até chegar nesse ponto mais alto, que é a Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, México e também no Canadá. Do outro lado da chave, tivemos a República Democrática do Congo, que enfrentou a seleção que foi a Jamaica. Agora eles vão para esse grupo que é Portugal, Uzbequistão e Colômbia, aí já é uma outra visão. Do que a gente pode imaginar que o Iraque não vá tão longe, com essas novas vagas e podendo ter uma classificação para o terceiro lugar, o Uzbequistão ou a República Democrática do Congo têm condições ótimas de tentarem uma vaga pelo terceiro lugar, visto que Portugal e Colômbia são amplamente favoritos a passarem de uma forma direta nesses grupos. A República Democrática do Congo tem uma história muito legal. Depois de 52 anos, volta a uma Copa do Mundo e pela primeira vez como uma república democrática, antes não era assim. Tem histórias ali de jogadores como o Wan-Bissaka, que é um lateral direito que ele tinha plenas condições de atuar pela seleção inglesa, ainda mais de uma forma diferente, né? Enquanto alguns laterais lá são muito ofensivos, o Wan-Bissaka ele tem as qualidades muito mais defensivas, e ele por si optou aí as suas raízes e a ser jogador da seleção do Congo. É muito legal ver alguns jogadores quererem trilhar mais esse caminho. Na própria Jamaica teve muitas histórias como o Michael Antônio, o Bailey, que optaram ir para as suas seleções que são mais raízes das suas famílias. E o Wan-Bissaka agora está em uma Copa do Mundo pela sua raiz, pela República Democrática do Congo, 52 anos depois. Então, ali é uma seleção que não ia para uma Copa desde 86 e uma outra seleção que não ia para a Copa desde 74. Então aí, essa é a parte mais legal sobre essa ampliação da Copa do Mundo, né? Histórias como essas que a gente vai poder acompanhar cada vez mais. É claro que não são só como elas. A gente tem a própria Jordânia já nessa Copa do Mundo, Cabo Verde, também tem Oman, que é o menor país a disputar uma Copa do Mundo. Então, quase teve o Kosovo também na Copa do Mundo, que poderia ter se classificado pela UEFA. Então é legal saber que essas histórias estão acontecendo em uma Copa do Mundo e infelizmente não deu para a Bolívia ou para o Suriname, país aqui da América do Sul, irem para essa Copa do Mundo, mas quem sabe em 2030 isso possa acontecer. Falando agora pelas eliminatórias europeias, Turquia passou pelo Kosovo, ganhou de 1-0 fora de casa, acaba caindo ali no grupo D, enfrenta Estados Unidos, né, um
um dos representantes de mandantes ali da Copa do Mundo em 3 países. Paraguai e Austrália. A Turquia é muito boa, podendo passar até em primeiro nesse grupo, tá? A Turquia, eu vejo ela com um time muito superior às 3 equipes ali do grupo. Vejo ali uma segunda vaga sendo bem disputada por Estados Unidos e Paraguai. Só que esse é um dos grupos que essa terceira vaga vai ser muito importante, porque pode ter um equilíbrio muito grande do segundo ao quarto colocado. Eu vejo ali que a Turquia realmente está amplamente favorita a seguir para a próxima fase como campeã desse grupo. No grupo A, fazendo agora a parte de México, África do Sul e Coreia do Sul, está a República Tcheca, que passou bem pela Dinamarca, um jogaço de bola, foi até os pênaltis, 2 gols e uma prorrogação, um jogaço de futebol. Se encontra ali numa boa condição do grupo. Vejo muito equilibrado tanto com o México quanto com a Coreia do Sul. Acho que a Coreia do Sul é o futebol que está em um desenvolvimento maior do que a desses dois, mas a República Tcheca vem trabalhando a sua renovação, né? Então é uma nova geração que vem vindo aí com bons nomes, liderados pelo Patrick Schick, que é o grande nome dessa nova geração. Então a República Tcheca, ela entra em uma Copa do Mundo com uma boa possibilidade de avançar de fase. A outra seleção europeia que passou eliminando a Polônia de Robert Lewandowski, que se despediu já da sua seleção. A sua última Copa do Mundo foi no ano de 2022. É a seleção da Suécia, que vai entrar em um grupo já um pouco mais complicado, com Holanda, Japão e Tunísia. A Suécia de Graham Potter, um técnico que passou por Brighton, que passou pelo Chelsea, agora está tendo a sua chance pela seleção da Suécia. Levou novamente a uma Copa do Mundo, a Suécia que não ia desde 2018 a uma Copa do Mundo. Vai ter uma boa seleção, com Gyökeres e Alexander Isak como suas opções de ataque. Ambos devem jogar juntos, né? Tem Bergwijn também, porque pode fazer parte ali de um time muito bom. Anthony Elanga, também outro nome muito forte que vem tendo a seleção da Suécia. E a última colocada, quem passou foi. Deixa eu lembrar aqui. Suécia, Turquia, República Tcheca. Falar da Bósnia e Herzegovina no grupo B, que eliminou a Itália. A Itália passando aí por mais um novo vexame. Não vai a 3 Copas do Mundo seguidas. Acabou ficando de fora dessa. É muito estranho pensar que a Itália não vai para uma Copa desde 2014, é a última Copa do Mundo do Brasil ainda, o que muita coisa mudou até lá, desde lá. E é estranho, porque eu acho que isso de não deixar imigrantes entrarem, como a Espanha vem percebendo, como a própria Inglaterra veio percebendo, como a França já percebeu há muito tempo, esse preconceito ainda muito grande com pessoas de fora da Itália, vem sim atrapalhando um pouco assim o desenvolvimento da sua seleção. Tem gente falando que não, a Itália deixou os imigrantes entrarem, os imigrantes estão atrapalhando o desenvolvimento do futebol italiano. Pelo contrário, o futebol ele cresce com base de uma mistura de culturas, por uma mistura de pessoas que culturalmente jogam futebol de maneiras diferentes. Então, essa porta fechada da seleção italiana para pessoas de outros países para jogarem pela seleção italiana é para mim um dos pontos que vem atrapalhando muito o desenvolvimento da sua seleção, visto que França tem muitos jogadores que vêm de fora, que pode ser que não tenham raízes francesas, mas nasceram na França. O Zidane é o maior exemplo disso. O Zidane é um cara de raízes argelinas. Então, acho que a Itália ela tem que dar um passo menos conservador para tentar botar o seu futebol no trilho e a sua própria liga. Estamos indo para uma quarta de final de Champions League, onde não temos nenhum representante italiano. E agora falando da seleção brasileira, vale de destacar só uma coisa: a Bósnia passando muito bem nos pênaltis em casa, fazendo o que sabe fazer melhor, jogar a bola na cabeça do Edin Dzeko. Melhor estratégia que a Bósnia pode ter em um grupo que pode sim passar, tá? Porque Canadá, Catar e Suíça podemos ter sim a Bósnia indo para umas oitavas de final da Copa do Mundo. Seleção brasileira, vamos lá. Gostei muito do que eu vi. Acho que é uma seleção que encaixou muito bem ali a pressão, uma seleção que soube trabalhar novamente nesse seu 4-2-4, que em muitos momentos viram 4-4-2, ou
como eu venho enxergando ultimamente um 4-2-1-3. O Carlo Ancelotti ele vem usando ali seus dois centroavantes para recuar um pouco mais. Nesse jogo foi o Matheus Cunha, mas em alguns outros momentos pode ser que seja o Rafinha durante a Copa do Mundo. Mas ontem o Matheus Cunha jogou muita bola, jogou bem demais. Mais uma vez, vi muita gente, principalmente no Twitter, falando que não se pode normalizar a escalação ou a convocação do Matheus Cunha. Aí é loucura, tá? Você não levar o Matheus Cunha pra Copa, que é errado. Normalizar esse hate ao Matheus Cunha, que é totalmente errado. Vini Júnior jogou um baita jogo. Parecia mesmo o Vini Júnior de um Real Madrid, principalmente na jogada do gol, a forma como ele puxa o contra-ataque junto do Cunha, como que ele passa pelo primeiro marcador, como ele limpa 3 marcadores em um toque só de calcanhar, e deixando o volante Danilo, outro grande destaque, na cara do gol para fazer 1-0. No decorrer do jogo, o Brasil ele acaba tomando um empate, onde para mim sim houve uma falha do Bento. Não tinha porque o Bento sair do gol ali no lance, era um lance que poderia ter sido controlado tanto pelo Marquinhos quanto pelo Danilo, porque da forma que teve o toque em direção ao gol do Danilo, que foi um toque contra quase lá do Danilo, se o Bento ele fica no gol, ele pega aquela bola. Ele sair, perder o tempo da bola, perder a direção da bola, escancarou totalmente o gol, mas é aquilo. É um problema que nem todos os brasileiros querem admitir, que todos os goleiros são melhores que o Alisson, até terem que provar que são melhores que o Alisson, e isso não acontece. Então, novamente, torçam muito pro Alisson estar inteiro para a Copa do Mundo de 2026, que, segundo as últimas notícias do próprio Liverpool, pela coletiva do Arne Slot, o Alisson não tem data ainda nem para voltar a treinar pelo Liverpool. Então, é preocupante a situação do gol da seleção brasileira. E no meio de muitos testes, estão dizendo que temos 2 vagas apenas ainda para essa Copa do Mundo, nessa próxima convocação, que o Ancelotti não definiu 2 vagas, só que uma delas tem que ser do Endrick. O Endrick faz basicamente o 2-1, sofrendo pênalti, e faz o 3-1, puxando o contra-ataque e dando assistência para o gol do Martinelli. O Endrick ele é presente e o futuro dessa seleção. Toda vez que entrou em campo pela seleção, o Endrick ele nunca teve medo, nunca teve covardia ao jogar. Sempre caiu muito leve para ele a camisa da seleção brasileira. Então, hoje, amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, pro próximo ciclo, para daqui 2 ciclos, o Endrick tem que ser figura carimbada para a Copa do Mundo de 2026, de 2030, de 2034 e até onde ele aguentar. E ele é o cara que pode ser o maior condutor de talento dessa próxima geração do Brasil que vem por aí. E se serão 9 atacantes, e 5 meias, 9 atacantes, 9 defensores, você tem todas as condições de ter um João Pedro e um Igor Thiago e um Endrick como opções ali de camisa 9, já que são 3 tipos totalmente diferentes de atacantes, mas o Endrick ele tem que ser mais certeza de que vai ser convocado do que João Pedro ou do que Igor Thiago, porque estamos falando ali de um talento bruto, um diamante muito bruto que tem o Brasil para essa sequência para a Copa do Mundo que vem aí. Sobre essa convocação que estão dizem que o Ancelotti ele tem ali 24 nomes já garantidos, seriam eles o goleiro Alisson, o goleiro Bento e o goleiro Ederson. Na linha de defesa seria Wesley, Militão, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Pereira, Alexandro e Douglas Santos. No meio campo com Casemiro, Fabinho, Andrei, Bruno Guimarães e o Danilo do Botafogo. E no ataque, onde tem 2 vagas que eles estão em dúvida, se uma vaga vai ser para mais o meio campo ou se a outra vaga vai ser para novamente um outro atacante ou 2 vagas para atacantes. Se as coisas forem como esse amistoso, a boa entrada que veio ali do Igor Thiago e do Endrick, o ataque ele está basicamente convocado. Seria Vini Júnior e Martinelli, Cunha e o Rafinha, para irem como essa opção de um centroavante que vai se mover mais, que vai ser um meio atacante que vai sair mais da área. Para centroavante seria João Pedro, Igor Thiago e o Endrick. E para outra ponta, Estevão e Luiz Henrique. Já tá a Copa aí. Já no mês que vem, em maio, teremos a convocação dos últimos
dos nomes que irão mesmo para o Mundial, torcendo para que mais nenhuma situação de lesão ocorra. Pelo que a gente vem entendendo de seleção brasileira, o Neymar não deve nem estar nessa lista final ou numa pré-lista, mesmo sendo o Neymar, mas fisicamente não dá para você levar o Neymar hoje. E ontem, depois daquele pênalti do Igor Thiago, pelo menos caiu qualquer argumento que teria que levar o Neymar, nem que fosse só para bater pênalti. Então, é muito difícil a ida do Neymar, vendo que nessas duas últimas vagas a disputa é mais entre Paquetá, Igor Thiago e Endrick, né? Então, parece que o ciclo ali está terminando. A Copa do Mundo é no dia 11 de junho. E aqui no canal também vamos nos preparar junto com vídeos falando como que chega, como que joga e qual que é o retrospecto de cada grupo. Então, é um vídeo para 4 seleções. Então, é um vídeo para cada grupo que teremos aqui no canal falando sobre, tá bom? Então é isso. Brigadão. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E valeu!